Olá pessoal, um abraço a todos. Mais um para vocês, tá? Eu tô vendo que o tempo tá acelerado, né, gente? Muito acelerado. O fim da Era do Fogo tá todo vapor. Fim da Kali Yuga, fim da Era de Kali. E sabe, gente, eu sempre vi as pessoas falar, né? Ai, tá chegando o fim do mundo. E aí, quando foi ali em 2012, né, as pessoas disseram, teve uma Rede Globo aí que até fez uma novela, tá? Quem lembra da novela O Fim do Mundo? Só que as pessoas falavam sobre o fim e elas não compreendiam muito, né, do que estava falando, na verdade. Então, essa transição planetária, ela é algo que a humanidade terra nunca experienciou, não da forma como a gente está vendo agora, tá? Como vai ser. A humanidade já passou por algumas transições, a gente teve alguma civilização que a natureza colocou fim, né? Como os Atlântidas, tivemos os astecas, os maias, os incas, tivemos muitas civilizações que se encerraram por completo, deixando aí só os seus escombros. Mas no meu ponto de vista, essa transição ela vai ser definitiva. Ou seja, gente, quando o esoterismo fala aí do fim da Kali Yuga, e a gente chega aqui no livro Universo em Desencanto, este livro aqui te explica tudinho, né, o que seria o fim desta era, né, o que é a nova fase que se iniciou. Aí os esotéricos chamam de Era de Ouro. Aqui diz que é uma nova fase que a natureza vai reger. Aqui diz que a natureza não rege mais a Era de Kali Yuga, que era a era do experimento, onde as pessoas viviam experimentando coisas porque eram guiados pela energia eletromagnética que rege o pensamento e a imaginação. Então, nesta nova fase da natureza, a natureza agora rege o que, gente, hein? O que é que a natureza está regendo agora? O raciocínio, gente. Tá? A humanidade, na fase antiga, e aqueles que ainda estão vibrando na fase antiga, são criados pelo cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência. Tá? E nesta nova fase da natureza, a natureza te convida a vibrar no cérebro racional, que é o cérebro que está ativo 100%. Que não se desvia do seu eu superior, da sua essência eterna, que não desfoca para experienciar ilusão. É o cérebro da razão, o cérebro da verdade, que regem a tua existência no mundo de matéria com 100% de verdade e precisão. E muitos não entendem, gente. A menos que você leia o livro Universo Desencanto, tá? Você vai entender. Porque se você ler esse livro aqui, você vai conhecer a origem de tudo. Tá? Você vai conhecer a queda, a nossa queda. Como foi que a gente, fazendo mau uso da vontade, mau uso da razão, caiu aqui, tá na planície e perdeu o corpo de luz, a memória primordial e as virtudes, se transformando nesses corpos, tá? De matéria, nesses corpos de astrais que a gente vê, tá? Porque, olha, a gente tem um fractal nosso, tá? Aqui escrito, ó, gente, no livro que veio de lá, do mundo dos puros, daqueles que não perderam virtude nem memória. Só eles, para explicar para a humanidade o que realmente aconteceu com a humanidade. Nem o outro aqui de baixo, do mundo deformado, tem a capacidade de nos dizer o que realmente aconteceu com nós. Porque se estão todos caídos, se estão todos desmemorizados, sem a memória primordial, sem virtude, como que vai explicar para nós quem é você? De onde você veio, para onde você precisa voltar? Só os de lá, os puros, aqueles que continuam na sua pureza, no seu progresso de pureza. Aqueles que continuam na planície eterna. Esses têm autoridade, sabedoria e conhecimento para nos dizer o que aconteceu com todos nós.
Nós estamos desfragmentados em 7 fractais, tá? Uma parte de nossa está na lua, outra nas estrelas, nos animais, nos vegetais, na água, na terra. Nós estamos desfragmentados, gente. Então, a gente perdeu a memória primordial das virtudes. Por isso que você não sabe de onde veio, para onde vai. Por isso que você está sempre em experiência. E dentro dessa categoria de caídos, a gente tem astral superior, que são aqueles que disseram, epa, tô me ferrando, eu não vou descer mais, eu tô perdendo a memória, eu tô perdendo as virtudes, eu não vou descer mais lá para baixo. E aí eles barraram sua queda no espaço, formando astral superior. Perderam um pouco da memória e das virtudes, mas continuaram ainda, tá? Que tem nos ajudado muito, esses irmãos também. Aí depois, cá mais para baixo, no eixo, no vácuo, nós temos quem? Os senhores do eixo, que é os que formam o mundo espiritual. E desta categoria nós temos os seres de energia eletromagnética, Yang, negativos e positivos, bem e mal. Então tem a energia magnética que rege os maus e a energia positiva que rege os bons, que está no vácuo, que está no eixo da Terra, por isso que são chamados de Exus. Estuda o livro Universo e Desencanto para você desencantar e entender como funciona esse mundo de matéria. E esses senhores do eixo atuam na Terra e influenciam a vida dos humanos. E a natureza permitiu para quê? Para que a gente fosse lapidado e conseguisse encontrar o caminho de volta para a eternidade. Subisse novamente os degraus caídos para voltar ao estado natural. Ninguém consegue fazer isso sem conhecer, gente, a origem. Sem saber o que aconteceu. É o conhecimento que te eleva de volta ao estado natural. É o conhecimento de si mesmo. É saber de onde veio, para onde... É conhecer a origem da Terra. Se você não conhece o princípio, você não pode conhecer o meio nem o fim. Conheça o princípio de tudo. Como foi formada as coisas aqui, né? Como foi formada essa terra, como foi formado os animais, os vegetais, a lua, as estrelas, os astros. O que seria os astros? O que seriam os planetas? Planeta é o que tem te ditam por aí, pelos cegos? Não. Venha conhecer o que é os planetas, lendo o livro Universo em Desencanto. Venha conhecer os astros, tá? Através da verdade das verdades, porque esse conhecimento aqui ele não é da Terra. Esse conhecimento ele veio do mundo dos puros, daqueles que conhecem a queda, daqueles que conhecem a nossa deformação, a degeneração, tá? Do ser racional para o material. Este livro aqui tem toda a propriedade, todo o poder, porque é um livro que não é assinado por nenhum homem da Terra. Esse livro ele tem a assinatura dos deuses lá da fonte, que são os que não perderam a memória e as virtudes. São os filhos da fonte eterna, que são puros, limpos e perfeitos, que continuam no seu progresso de pureza. Então, eles podem nos guiar. Esses daqui têm autoridade para nos guiar de volta ao estado natural. Agora, quanto aos cegos, né? Que caíram e perderam a memória e as virtudes, que estão aí há muitos nos templos religiosos lutando, né, para mostrar o caminho para a humanidade, nunca vão conseguir, gente. Porque quando um cego guia outro, cairão todos no mesmo buraco, e é por isso que a humanidade anda em ciclo e nunca sai de nascer e morrer neste mundo deformado. Então, essa aqui é a corda que foi jogado para nós, para que a gente pudesse voltar ao estado natural. Tá bom, gente? Livro Universo em Desencanto. Você quer conhecer a origem de tudo, inclusive os acontecimentos mundiais? Tá tudo aqui. Tudo. Fim da Era do Fogo, tudo. Tá? O mundo dos espíritos, quem são os seres que atuam na Umbanda, do Candomblé, dentro das igrejas pentecostal, dentro das seitas ocultistas. Quem é que está por trás de tudo isso que acontece no mundo? Livro Universo em Desencanto. Te desencanta. Que a humanidade é encantada. E te leva de volta ao estado natural e te mostra o verdadeiro conhecimento que você precisa para recuperar suas virtudes perdidas e juntar os seus fractais e não nascer aqui mais, nascer na origem eterna, tá? Um abraço, gratidão, eu volto.